Fala galera, beleza? Serginho falando. Eu sou o host aqui do canal 6 e Byte. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal. Antes de mais nada, se inscrevam no canal, ativem o sino para receber a notificação de novos episódios. A cada episódio, um ou uma, novo ou nova, convidado ou convidada, trazendo conteúdo de altíssimo nível para vocês. Deixa eu contar aqui uma novidade para vocês, tá bom? Vocês já conhecem a nossa nova parceria com a Eureka Labs? A Eureka Labs é uma plataforma com cursos que unem estratégia, prática e profundidade para preparar você para os desafios reais da liderança, tá? O propósito é claro, desenvolver pessoas que lideram com consciência, eficiência e impacto. Os cursos são para quem está dando os primeiros passos na liderança ou para quem já ocupa aquelas posições chaves, como o nosso convidado aqui, né? E busca se destacar ainda mais. São construídos por líderes que eles são experientes e conectados à realidade do mercado, né? Então, os criadores da plataforma, o Renan e o Natan, são líderes já há muitos anos, então eles trazem toda essa expertise aqui em liderança nesses cursos, tá bom? Vou falar aqui para vocês alguns cursos que eles têm, são muito legais. IA para líderes, né? Então, assim, o que é esse curso, né? É a vanguarda da liderança tecnológica com curso completo de domínio de IA. Então, se você é um líder e que você quer utilizar IA nas melhores práticas ali do dia a dia, esse programa, esse curso é para você. Temos também o curso Leadership Pathway. Ele foi projetado para profissionais que desejam alavancar suas carreiras e assumir posições de liderança. Esse programa exclusivo proporciona as habilidades essenciais e práticas necessárias para uma transição bem-sucedida para a liderança, abordando esses desafios comuns enfrentados pelos engenheiros de software, gestores de produtos digitais, gerentes de segurança, cloud, qualquer área ali que você possa ocupar posições de liderança. Existe também um curso muito legal, tá? Para quem, principalmente quem está buscando oportunidades na área para líder, que é o Workshop para Entrevistas. Esse curso é gratuito, tá? Então, ou seja, você já imaginou conquistar aquela vaga tão sonhada de uma posição de liderança? E às vezes você não se sente 100% preparado para encarar essas etapas do processo seletivo. Então, nesse curso desse curso de workshop para entrevistas, eles vão passar diversas dicas ali para vocês, com dinâmicas ali para ocupar uma posição de liderança. Seja você que já é um líder, né? Ou seja você que realmente quer fazer essa transição de carreira, tá bom? Vou falar aqui dois tópicos ali do curso que são bem legais, né, que eles falam, né? Ou seja, como funcionam os processos seletivos para cargos de liderança. Então, eles passam ali numa trilha bem legal, falando de todo o processo, algumas dinâmicas de cases que são bem legais. E também eles passam várias dicas diretas e aplicáveis, e isso é totalmente gratuito, tá bom? Então, assim, se eu fosse você, já testava lá a plataforma, beleza? Para você, começa pelo workshop para entrevista, que ele é gratuito, depois você pode ir para os outros cursos, tá bom? Lembrando que a gente tem aqui um cupom de desconto de 30% em todos os cursos da plataforma. Então, faça o seguinte: vá lá, faça o curso do workshop para entrevistas gratuito. Se você curtiu, faça os outros cursos que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E aí, Daniel, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou pedir para você hoje, tá? Assim como quando a gente conversou com a Mariana, que era a minha antiga líder, peço para você se conter hoje aqui, você, sabe, medir suas palavras, não conte os podres que eu falo aqui do trabalho no dia a dia, porque hoje temos um super convidado, que é o meu GPM aqui no Itaú, tá bom? Então, ó, tome cuidado com as suas palavras, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, eu não sei se você é meio doido, né, cara? Você trouxe sua ex-chefe, agora você tá trazendo seu atual líder, né? Sua ex-líder, seu atual líder. Não sei não, cara, o que passa na sua cabeça, né? Mas, né, eu acho não, eu tenho certeza, né, que hoje o seu atual líder, né, e nosso convidado aqui hoje do episódio, né? É uma pessoa de altíssimo nível aqui. Eu pude dar uma lida rápida assim no perfil dele do LinkedIn, né? Mas
Logicamente, ele vai nos contar bastante aqui, um pouquinho sobre sua carreira, para falar sobre liderança, sobre gestão, falar sobre IA, falar sobre produtos, né? Acho que é mais um episódio aí que a gente entra aí com uma pessoa de produtos. Logicamente, eu não sou de produtos, né? Como eu já falei em outros episódios aqui, mas estou aqui para aprender e também quem está nos assistindo aqui também vai aprender um pouco mais, que esse é o objetivo do nosso canal. Eu te garanto que você já sabe rodar um Discovery, cara, de tanto que a gente falou aqui. Acho que você já. Ah, É Discovery. eu já sei que são algumas, já sei as etapas, já sei o nome de algumas etapas, já sei como funciona, né? A gente teve a live lá com o Gustavo, lá ele deu uma explicação top lá de todo o processo de criação de produto, né? Pô, eu já quem sabe, 2026 tá chegando, né, cara? Eu Acho, ainda tô cara. em busca de recolocação, então, né, nunca se sabe. Cara, eu acho que mais 2 ou 3 episódios que a gente falar de produto. Tudo bem que a gente fala de várias outras aqui, a gente fala de segurança, cibersegurança, né? A gente fala também de UX, designer, mas, cara, eu sei que. Eu sempre puxo a sardinha para produtos que eu sempre trago pessoas. E, aliás, né, a gente sempre fala, né? A gente gosta de trazer pessoas aqui também para a gente aprender. Eu sempre falo que nós somos mero coadjuvantes aqui, a gente é a voz do povo. A gente pergunta o que a galera quer saber, a gente quer sempre aprender, certo? Exatamente. Então bora lá, vamos sem mais delongas, eu já dizia o ditado, vou apresentar meu convidado, nosso convidado, e aí depois ele vai fazer a apresentação dele tocando uma moda de viola aqui pra gente, porque o cara, ó, o cara toca violão, toca guitarra, então nosso esquenta aqui a gente já soube de algumas coisas, então ele vai fazer a apresentação dele numa moda de viola. Mas brincadeiras à parte, eu vou apresentar aqui nosso super convidado, Felipe Marques. Ele é bacharel em engenharia mecânica pela Unesp, pós-graduado em Business and People Management. Felipe diz que, olha só o que ele diz, Daniel, presta atenção. A parte mais legal do trabalho dele é saber que está criando soluções e mudando processos que vão facilitar a vida das empresas. Eu, pô, faço parte também desse projeto, fico muito feliz. Com essa missão, por meio de gestão e desenvolvimento de equipes com alta performance e com uma cultura muito forte em fatos e dados, ele vai falar sobre isso. Das experiências dele prévias focam em produtos digitais, né, desenvolvimento de soluções, melhoria de processos, e resolução de problemas, planejamento e controle, estratégia, objetivos, desdobramento de metas, OKRs, KRs, Experience e NPS System, Growth, não podia faltar Growth, e retenção de clientes, gestão de crescimento de base, conversão e engajamento. Seja muito bem-vindo, Felipe Marques, que nós chamamos carinhosamente de Fê. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite, obrigado por me receberem. É isso aí, vamos fazer essa live aqui. Espero que o conteúdo seja de agrado e que seja importante para as pessoas que estão buscando evoluir em produtação, que tenham dicas aqui importantes para a gente conseguir continuar evoluindo nas carreiras e na produtação de maneira geral. Boa, perfeito, perfeito. Tenho certeza que vai contribuir aqui. Depois eu vou fazer um merchan lá nos grupos do banco e vou colocar lá esse papo que a gente fez aqui. Fê, então, cara, começa um pouquinho falando da sua carreira, cara. Como é que você entrou nessa área, principalmente na área de produtos? Você tem, aliás, na sua apresentação não falei, mas você tem mais de 7 anos que trabalha no Itaú. Você entrou como um analista e hoje você ocupa uma posição de liderança. Você passou por todas as fases como analista, coordenador e agora você é gerente. E ó, anota aí, Daniel. Anota, pega o seu caderno e anota. Eu vou falar isso, vou deixar cravado. E vai acontecer igual fizeram comigo há 1 ano e meio atrás. Futuro superintendente de produtos do Itaú. Então anota aí, Daniel, quando isso acontecer, ele vai falar isso para mim e aí ele vai ter que pagar um chopp porque eu fiz essa previsibilidade aqui para ele, beleza? Então fala um pouquinho da sua carreira Tá pra gente. gravado, tá gravado. Tá gravado? Tá Gravado, gravado, tem que tá falar a gravado. data, fala a data. Vamos ver se é bom falar a data. Não, eu vou te contar por que eu falei isso, porque ó, eu trabalhei com um ex-gerente meu, o Neto, hoje ele é CTO na Conta Azul. Inclusive, ele tá devendo um papo aqui com a gente. Ele falou que vai marcar em janeiro. E eu trabalhava com ele na Lynx, que a Estônia adquiriu, antes de você falar da sua carreira, né?
E aí, cara, eu admirava ele muito também como gerente e tal. E eu falei pra ele um dia, a gente tava numa agenda um dia, e aí terminou a agenda e a gente começou a falar assuntos aleatórios. Eu falei, Neto, eu vou te falar um negócio. Eu tenho certeza que em breve você vai virar. Nem falei superintendente, que lá já era ele de gerente, você já viraria um diretor lá, diretor de tecnologia. Eu falei, cara, tenho certeza que na sua trajetória aqui, do que você tá construindo, você vai virar um diretor, cara. E aí ele falou, pô, Deus te ouça, né? Cara, aí beleza, aí eu saí, tava na TOTUS, olha você ver essa mensagem, aí acho que 2 anos depois, eu tava na TOTUS, aí ele falou assim, oi Sérgio, tudo bem? Pô, tal. Aí ele falou assim, cara, lembra do que você comentou? Cara, aconteceu, virei diretor e muito obrigado pelas palavras, né? Então, cara, ó, então vou esperar chegar esse momento também. Tanto que depois ele virou diretor, eu fui trabalhar lá com ele, que ele me convidou para voltar a trabalhar com ele lá, e ele era meu diretor lá, foi bem legal. Então, cara, falar um pouquinho da sua carreira aí e quando chegar essa hora você lembre de mim, viu? Que eu falei isso para você. Cara, pensando na minha carreira aqui, acho que até vou dar um passo para trás de antes do Itaú, porque eu comecei como consultor na Falcone. Falcone faz gestão por resultados, assim, né? Puta, lá tem muito do que você leu ali na minha descrição do LinkedIn, fala sobre, puta, um pouco de gerenciamento pelas diretrizes, que é a gente saber para onde a gente está indo e como que a gente desdobra isso, que vai desde objetivos até os processos e os microprocessos, etc. E eu sempre falo que a Falcone, no fim das contas, foi uma grande escola, assim, por ter passado por muitas empresas em formação, por muitas empresas que necessitavam da consultoria naquele momento, e esse rodízio me deu um traquejo legal de conhecimento de negócio, de conhecimento de business de maneira geral, de conhecimento de empresas. Puta, muito estudo, né? A gente estava direto conectado ali com a liderança das companhias, então era muito importante estudos e bem abrangentes, assim, desde, cara, como se comunicar, como negociar, até finanças corporativas e como que você consegue se comunicar com a liderança, que é um pouco do que a gente vai passar por aqui no nosso papo também, que foi bastante importante para minha formação. Eu vim depois disso para o Itaú como analista sênior em uma área não de produtos, em uma área de operações, há 8 anos atrás. Depois disso eu passei por satisfação, então um pouco mais governança e como que a gente atinge resultados por meio de outras pessoas, então muito de influência aqui também, mas de como que a gente utiliza métricas, utiliza um pouquinho de fatos e dados para demonstrar essas coisas e puxar os links e os gatilhos que a gente acha que são prioritários e a gente demonstra essa prioridade. E aí sim, há mais ou menos 5 anos atrás, eu comecei com produto de fato. Passei por retenção, que era um produto mais de growth ali no momento de evitar a saída dos clientes. Passei por uma gerência um pouco menor, que olhava, já como GPM no caso, que olhava habilitação de produtos, que é um dos grupos que hoje estão no meu time, mas a gente foi aos poucos agregando outros produtos, então hoje eu sou um GPM que possui outros GPMs embaixo, então no fim das contas a gente tem alguns grupos de produto, cada um com vieses diferentes para atacar, e eu acho que é um pouquinho essa a minha carreira aqui, a gente vai falando um pouquinho mais dessas separações, blocos, topologia e produtação, que acho que é um pouquinho do que vem por aí. Boa, perfeito, perfeito. Cara, e eu já vou começar assim, ó. Você falou um pouco da sua trajetória, bem legal. E aí, inclusive, até falando de tempo aqui de banco, né? Que você fala, pô, 8 anos. Cara, tipo, às vezes eu falo porque eu converso com muitas pessoas no banco, tá? Eu Uhum. já vejo pessoas que estão há 20 anos no banco e agora que elas estão assumindo um papel de coordenação, né? Então, por exemplo, hoje, então, sim, não sei se você também pensa assim, mas
8 anos para você sair de um analista para gerente, cara, é uma carreira, assim, bem bacana, né? Eu acho que não foi uma. É assim, 8 anos parece ser muito, mas eu não acho que seja. Porque eu acho que você amadureceu muito, cara, de analista para coordenador. E, cara, vocês melhor do que ninguém sabe que o skill de um analista sênior, que era um PM, para o skill de coordenador, cara, muda muito, principalmente soft skill. Quando você sai de um coordenador também para gerente, também muda mais ainda, cara. E quando a gente olha isso em 8 anos, cara, eu acho que você precisa ter evoluído muito para você conseguir subir esses degraus, né? E não tô nem desmérito pessoas que estão há mais tempo, porque cada um tem a sua fase, tem ali a sua forma, tem o ambiente onde você está, né? Então eu vejo pessoas que estão há 20, 25 anos no banco que agora estão assumindo papéis de liderança e tá tudo bem também. Então eu acho que a sua carreira ali no banco, por isso que eu comentei, ela 8 anos, ela já é uma carreira bem bacana, né? Cara, acho que um pouco do que eu costumo falar, assim, o tempo, ele é muito diferente de pessoa para pessoa, Perfeito. o nível de maturidade, o nível que as pessoas querem evoluir, que buscam isso como uma prioridade na vida é bastante diferente. As oportunidades que você tem e como você reage a elas é muito diferente. Então, muito mais importante do que o tempo é um pouco se manter aprendendo, né? O Serginho, que é maratonista, puta, no fim das contas, a nossa carreira é maratona, né? A nossa carreira não é 100 metros livres. Então, a gente não tá dando um sprint aqui para chegar mais rápido no próximo cargo, ou na próxima posição, ou no próximo desafio, mas a gente está angariando conhecimento, angariando repertório, e esse repertório naturalmente vai ir fazendo você evoluindo. Puta, normal. Tem pessoas com uma curva de aprendizado mais rápida, outra tem mais lento, e tem muito de sorte envolvida, de momento, de estar no lugar certo, no momento certo, de você ter conseguido sensibilizar pessoas chaves, de você ter conseguido fazer boas negociações. Então tem um mix de muitas coisas aqui envolvida, então, cara, o tempo é muito relativo, assim, então, acho que não, é o ponto que você falou, é zero demérito ou mérito, Perfeito. o tempo, e é muito mais o como que você se mantém aderente e o como se você se mantém aprendendo para garantir que os seus próximos passos serão mais saudáveis e o crescimento da sua carreira é um crescimento saudável. Não, perfeito, cara, concordo com você. E assim, como eu disse, não foi nem desmérito quem tem 20 anos e ocupa. Eu acho que é muito do tempo da pessoa. Às vezes a pessoa se sente confortável em estar e mudar, porque até a gente fala, pô, às vezes tem pessoas que estão há 10, 15, 20 anos no banco, tá? Até em empresa grande, e passa por tantas áreas. Cara, cada área que ela passa é uma empresa nova, é uma empresa nova. Entendeu? É uma vivência nova, são pessoas novas, então, cara, não tem muito. Ela tem essa rotatividade. E aí, pra gente começar, cara, e aí é uma curiosidade que eu tenho, acho que a galera também tem, né? E a galera até pediu pra gente fazer essa pergunta aqui pra você, né? Como é que você enxerga hoje, cara, assim, esse papel de um GPM? Porque hoje você lidera ali diretamente, a gente falar de seus GPMs que estão abaixo de você e os analistas, os team members ali, os PMs, os team members, acho que é mais de 30 pessoas, pelo que eu entendi aqui. Eu acho que você deve ter esse número exato, mas pelo que eu sei ali, eu olhei na estrutura, mais de 30 pessoas, né? Então, assim, como é que você enxerga esse papel de um GPM como você tem hoje em empresas grandes, principalmente como uma empresa grande como o banco, não só o banco, mas em várias outras empresas grandes, assim, como que você enxerga esse papel, cara? Cara, eu acho que o papel de GPM, ele é um papel de liderança média que a gente chama, assim, né? Ele não é um papel de executivo, mas ele já está na liderança de produto, o que faz com que, puta, muito de visão, muito de estratégia tenha que passar por essa posição, assim. Então, primeira coisa, eu acho que é muito importante visão e estratégia de produto de maneira geral.
É muito importante gestão de expectativa e de stakeholder, porque você está nesse meio do caminho, então, ao mesmo tempo, você tem que acalmar, suportar, gerir, desenvolver as pessoas que são seus liderados, mas você também tem ali os seus cabos de guerra com seus pares, de cara, qual que é a priorização, como que a gente faz, como que você influencia para os lados, e ao mesmo tempo você tem uma liderança executiva para cima, que normalmente empresas grandes ela vai para cima e bastante para cima, e como que você gere um pouco dessas expectativas de resultado, e como que você demonstra o crescimento da área. Então, são elementos importantes ali nessa liderança média, independente até de ser produto ou não ser produto, mas essa gestão de expectativa e de stakeholder é bastante importante também. Boa. Entrando para produtos em si, puta, um passo para trás até. Quando a gente fala de mentalidade de produto, assim, de produtação, e a gente vai olhar case, a gente vai olhar livro, a gente vai olhar muitos dos cursos, a grande maioria, acho que hoje já tem um pouco mais, mas a grande maioria, principalmente as mais robustas de anos mais para trás aqui, elas falam de empresas em early stage, que a gente chama, né? Empresa começando, em crescimento. Então, quando a gente vai falar, puta, fala um case de produtação, puta, as pessoas vão passar a pensar Uber, disruptação de táxi. A gente vai pensar Netflix, e a queda da Blockbuster porque o Netflix aprendeu e puta, trouxe toda essa revolução. Então a gente vai pensar em coisas revolucionárias e a gente vai pensar nessas empresas que nasceram nessa mentalidade, etc. Quando a gente traz isso para literatura, para case, etc., é tudo muito focado nisso, em ideação, nesse início do ciclo de vida. E eu acho que para empresa grande, ao invés da gente tentar encaixar o quadrado na bola, assim, e tentar usar cartesianamente tudo que a gente vê, a gente tem que olhar para a produtação de uma maneira geral, entender principalmente mindset, assim, qual que é o mindset ágil, qual que é a diferença das coisas, quais são os conceitos disso. Mas no fim das contas a gente vai criar a nossa própria cultura. A gente vai criar a nossa cultura de produtação. Então, a cultura de produtação de uma empresa grande X, ela vai ser completamente diferente de uma empresa pequena Y, que vai ser diferente de uma outra empresa grande Z, sabe? Então, criar a sua própria cultura, o seu próprio método, as suas próprias boas práticas. Obviamente que lendo as boas práticas e tendo como referência o que a gente tem na literatura, vai ser importante nessa criação, assim. E daí, cara, tem muita coisa importante de criação disso que em uma empresa grande é diferente de uma empresa pequena. A principal para mim é do ponto de vista de visão de produto e estratégia de produto, assim. Enquanto talvez uma empresa em early stage que tem um produto só vai pensar, cara, Uber e eu vou fazer o carro chegar até as pessoas. E ela tem um produto, uma visão de produto e ela vai buscar isso na melhor produtação, obviamente que hoje já é muito maior que isso, já tem outros produtos, mas lá no comecinho, quando a gente fala de uma empresa grande, cara, tem uma marca por trás. Essa marca tem um objetivo de marca. Por consequência, por subsequência disso, a gente vai ter diretorias, grandes BUs estratégicas. Então, vai ter a BU que atende o cliente PJ, vai ter a BU que atende o cliente PF, vai ter a BU que atende grandes clientes, e coisa do tipo. Então, vai ter as segmentações e cada uma dessas segmentações vai ter a sua própria estratégia, a sua própria marca, os seus próprios objetivos. Então, o que eu vejo de importante do GPM é reconhecer isso, reconhecer esse desdobramento. Porque no fim das contas, se a empresa está indo na direção X, todas as pecinhas que formam a empresa
elas têm que também estarem indo na direção X. Então, esse desdobramento da estratégia e dos objetivos em uma empresa grande, ele é muito importante para garantir que como GPM, o seu grupo de produto não está indo no viés ao contrário, não está entregando um monte de coisa, fazendo um monte de trabalho e não tem nada a ver para onde a empresa está indo. E aí você deixa de ganhar sinergia, você deixa de ganhar punch, você deixa de ganhar relevância. Então, para mim essa é a grande diferença, assim, de uma empresa grande com uma empresa pequena, você tem um grau de conexão que você precisa fazer com estratégias e esse desdobramento muito mais importante do que em uma empresa pequena, onde talvez a missão e a visão ali estejam muito mais claras naquele produto direto. Boa. Ô, Daniel, cara, ele falou e, puta, me remeteu ao passado, assim, que faz todo sentido, porque eu já trabalhei em empresas. Até brinco, né? Eu falo que tal é mais uma empresa grande que eu trabalhei, já trabalhei em grandes empresas e já trabalhei em empresas menores, cara. E principalmente quando você trabalha no startup, eu tive uma experiência de trabalhar numa startup, cara, é totalmente diferente, cara. O rolê, assim, de você gerir produtos ou você trabalhar bem zero burocracias quando você está em startup. Não digo que é burocracia, mas você consegue as coisas muito mais rápido, porque às vezes você acaba fazendo o seu papel, o papel do vizinho também, não é tão setorizado, segmentado como nas grandes empresas, e realmente faz todo sentido isso, assim, né, cara? E você tem que se adaptar, porque às vezes você tá numa empresa grande, você vai para uma empresa menor, não pense que, cara, você vai seguir os mesmos processos que uma empresa grande. Ou às vezes você está numa empresa pequena e vai para uma empresa maior, às vezes as pessoas até se assustam. Recentemente tive um colega nosso que ele saiu de uma empresa pequena e entrou no Itaú e ele falou assim, cara, puta, é muita coisa diferente, é um outro mundo assim, cara, é muito diferente. E você tem que se adaptar, cara, não tem jeito, é a famosa, o soft skill que eu mais gosto de falar, assim, que é a adaptabilidade que a gente tem que ter hoje em dia, né? Exato. O Felipe falando, né, cara, assim, você ouve, né, cada vez mais questões de novos produtos que estão saindo, que estão sendo lançados, né? Recentemente saiu aí a notícia da junção aí da Uber com iFood, né? Então, assim, eles vão ter que fazer toda uma remodelagem na questão do produto deles, tudo. Então, isso mostra muito desses pontos que o Felipe falou, né? Assim, e a diferença de você ter produtos, empresas pequenas com produtos com mindset, com a questão mesmo daquela metodologia, né, visto e pensado de uma forma, e você dentro de uma empresa grande, né, no caso do Itaú, que assim, são N produtos, N equipes, né, e o negócio é monstruoso, né, você tem, que nem o Sérgio, né, mudou recentemente, está numa squad que agora é uma outra pegada, né, um outro tipo de trabalho. Ele comenta comigo até onde ele pode comentar como que é o modus operandi e fala, meu, o negócio é bem pesado, é bem diferente do squad que eu tava há meses atrás, né? Então é uma coisa que ela vai, às vezes a mudança ela acaba sendo assim tão rápida, né? Ainda mais hoje em dia na questão do como a gente está, da evolução tecnológica e tudo mais, né? E assim, o Felipe, né? Diante de tudo isso que você comentou, né? Que você explanou pra gente, quais são os principais desafios, você como líder, de fazer, né, a liderança das suas squads, né, dos seus times? Você falou que tem uma quantidade de pessoas grande que você tem um nível de liderança, né? Quais são aí os principais desafios que você vê hoje, né? Que você visualiza hoje dentro da sua atividade? Cara, eu acho que liderar time grande, grande falando de tamanho, que a maior dificuldade é você conseguir ter o meio termo entre ser profundo e ser abrangente ao mesmo tempo. Puta, dá pra fazer isso ao mesmo tempo? Talvez escolhendo as suas batalhas e formando o seu time, assim. Então, no fim das contas, eu acho que passa muito por team building, passa muito por você confiar nos seus liderados, porque, cara, 70% das coisas você vai
ser comunicado no máximo. Se você souber, você vai ser comunicado. Puta, tem uns 20% que você vai, cara, aportar um pouco de conhecimento, vai ajudar a tomar decisão, vai ajudar a tirar alguma barreira e coisa do tipo. 10% é onde você vai, de fato, agregar conhecimento, ou fazer alguma mudança, ou falar, puta, acho que não é esse caminho e etc. Então, acho que entender isso, entender o momento de cada pessoa do time em cada parte do produto, porque pode ser que o cara, o Serginho manda muito bem em uma parte do produto, cara, na outra pode ser que ele ainda está em formação. Então você conseguir reconhecer isso dentro do seu time para falar, cara, eu preciso fornecer e estar mais perto desse momento aqui. Mas do outro momento eu posso deixar mais sozinho, eu posso deixar ser mais autônomo, eu só preciso ser comunicado. E isso funcionar como um organismo depende muito de confiança, depende muito de relação de confiança, depende muito de criação de time e depende de conhecimento também, de leitura de cenário, de você saber, cara, aqui eu preciso me aprofundar, aqui eu preciso saber no detalhe o que está acontecendo. Cara, aqui não, aqui eu posso deixar mais autônomo e o time vai tocar e tá tudo bem. Boa, cara, ele falou um ponto, ó, eu vou te falar. Não digo diariamente, mas constantemente a galera me pede dica. Ah, como é que eu faço para entrar no banco? Ah, quais os principais soft skills? Cara, um ponto que o Felipe falou, isso é verdade. Eu, como um dos liderados dele ali, e é verdade isso, não só na liderança dele, mas quando a gente fala do banco como um todo, cara, você precisa ter você tem que ser uma pessoa que tenha já a autonomia para fazer, porque é muito o que ele falou, cara, tipo, 90% das vezes do que eu tô fazendo, cara, às vezes tem 1% que eu preciso passar para ele porque ele precisa saber. Mas tem outra camada ali que tá mais ali no dia a dia comigo, né? Então, assim, mas mesmo assim, porque tem o Felipe que é o gerente, a gente tem o Fábio, que é, no meu caso, que é o coordenador, e mesmo assim tem coisas que eu tô fazendo que às vezes eu nem passo para ele, porque eu tô com autonomia, eu vou tocando, porque assim, não tem como eu passar tudo para eles do que eu tô fazendo, porque realmente uma que não precisa, porque né, somos sêniores aqui, então a gente consegue tocar o dia a dia. E a gente tem que passar o que realmente é relevante, ou que a gente precisa de apoio para tomar uma decisão mais estratégica e algo do gênero. E aí, Felipe, assim, foi uma dúvida aqui, cara, eu sempre faço essa pergunta para quem passa por essas posições de analista, de coordenador e para gerente. Na sua opinião, olhando para sua carreira, qual foi o momento que você mais precisou se adaptar? Saindo de uma posição de analista para coordenador ou saindo de uma posição de coordenador para gerente, assim? Qual foi mais desafiador para você dessas duas transições, assim? Cara, Ele vai respirar fundo. pergunta complexa. Eu vou falar um pouquinho do desafio que eu vejo das duas primeiro, e Boa. daí depois eu falo da minha experiência, tá? Acho que a primeira grande desafio, e daí já fica uma referência literária para quem gosta, é Pipeline da Liderança. É um livro já bastante antigo, mas continua atual, continua com elementos importantes de aprendizado, que quando a gente passa de uma pessoa que gere a si mesmo, ou seja, que não tem liderado, e passa para essa primeira cadeira de liderança, você passa a fazer um pouco dessas escolhas que a gente comentou. E você não estava acostumado a fazer isso. Porque você normalmente não tinha para quem delegar, para quem pedir, para quem liderar ali em alguma coisa. Então, o primeiro desafio aqui tem um lado de desprendimento, de você não querer fazer tudo e você não querer ver tudo. E tem um lado também de confiança e team building que você começa a ter que formar na sua primeira cadeira de liderança. Isso normalmente é mais difícil. Então, eu vejo as pessoas com mais dificuldade, de maneira geral,
de se tornar no primeiro cargo de liderança do que no segundo. Agora, a segunda etapa, né? Para sair de um liderado, de um líder direto, para um líder de líderes, eu acho que tem dois grandes desafios, assim. Na minha visão, um líder direto, ele vai normalmente receber um pouco dessas estratégias e táticas um pouco mais mastigada, e ele vai ser o cara que vai ajudar a executar. Então, ele vai ajudar a organizar esse time que vai executar isso. Ele é um grande organizador ali, que vai ajudar a dar os direcionamentos disso. Já o líder de líderes, ele passa um pouco pelo papel que a gente estava falando ali, de cá, como que eu conecto a estratégia e eu puxo a estratégia geral, o objetivo geral para esse time, num viés mais de criar o problema, de falar assim, ó, cara, é esse o problema que a gente tem que resolver, é esse o objetivo que a gente tem que gerar. Então, de maneira geral, eu vejo como mais difícil o primeiro ponto, porque além de hard skill aqui, ele tem um viés de soft skill importante, de desprendimento do que você tá. Então tem até, talvez, psicólogos consigam ajudar a gente a falar o porquê que é mais difícil, mas eu vejo com mais dificuldade aqui. Mas na minha experiência, apesar do que eu acabei de falar, foi mais difícil o segundo passo. E o segundo passo foi mais difícil, não pela falta de estratégia, pela falta de visão, que eu comentei aqui ser importante, mas pelo segundo ponto que eu tinha dito ser importante de, cara, alinhamento de stakeholder e de liderança. Acho que principalmente em uma empresa grande, eu acho que essas posições começam já a ter um nível de política, um nível de alinhamento necessário, um nível de orquestração de pares, parceiros e time, que tomou uns minutos para eu conseguir assimilar. Então, eu tive um pouco mais de dificuldade no segundo passo do que no primeiro. Assim, acho que o primeiro, apesar de normalmente ele ser o mais difícil, acho que já eram coisas que estavam mais na minha zona de confiança. Assim. Boa. Ô, Daniel, ele foi realmente. Ele saiu da nossa estatística, né? Porque a galera sempre fala que o primeiro passo. Mas ele falou a verdade também, né? O primeiro passo é mais difícil, porque, cara, para a pessoa sair de uma posição ali de executor, realmente, ele falou um ponto muito importante, ele é líder de si mesmo, para liderar pessoas, cara, ele carrega aquela mochila de querer executar tudo. E às vezes é muito onde eu já vi, eu tenho pessoas, amigos próximos que se frustraram porque ele tinha esse papel de líder de si mesmo e ele executava, ele foi para um papel, para a primeira camada de liderança, um papel de coordenação, e ele não conseguiu sair, né, tirar essa mochila de execução, sabe? De começar a olhar mais para a estratégica, ajudar a destravar, evoluir o seu time, porque eu acho que também que o coordenador, o líder, tem um papel de evoluir seu time, né? Seja profissional, seja com hard skill, seja com soft skill, eu acho que ele tem esse papel também. Eu acho que você sofreu também um pouquinho isso, né, Daniel, quando você fez essa transição para coordenação, né, cara? Cara, é uma coisa que acho que acho que é o desafio de acho que toda pessoa que saiu de uma posição de analista, né, ou de especialista, né, e aí vai para uma posição de liderança, independente do nível que ela seja. É você realmente você largar, a gente fala, né, largar o osso, né, você deixar, você fazer aquela virada de chave, né, de você começar a sair do técnico e começar a olhar mais para a parte estratégica da empresa, né? Que nem o Felipe comentou, você, ainda mais que ele passou de analista a coordenação, de coordenação para a gerência. Quando você chega numa gerência, você tem uma a alta direção, ela já começa a te enxergar, né? Quando você está como coordenador, ela te enxerga mais assim, né? Não te dá aquela moral toda, né? Porque você tem o gerente e tudo mais. Agora, a partir do momento que você é o gerente, não, você é o cara, o responsável por você é líder
né, de pessoas que lideram. Então, assim, a carga de responsabilidade, aquela questão, a questão técnica, né, o de você ir lá e colocar a mão na massa, isso já é praticamente zero. Tanto é que nem ele comentou a questão da autonomia, de ter equipes que andam com as próprias pernas, né? Lógico, ele tem que saber o que está acontecendo, mas não precisa saber de tudo, né? Você saber tá sendo feito, tá sendo entregue no prazo. Lógico, se tiver alguma dificuldade, me procure, mas você vai procurar quem te lidera, e é quem te lidera que vai me procurar, né? Então, hoje, empresas grandes, logicamente, né, tem toda essa estrutura. Empresas menores já é um pouco mais difícil isso acontecer, porque às vezes, na questão da equipe que existente, não tem essa divisão. Às vezes o coordenador ele faz o papel de gerente também. E aí a dificuldade maior é quando a pessoa que tem um nível, ele faz a função de liderança, ele, por conta disso, ele não pode agir tanto na parte técnica, só que ele, às vezes, ele não tem ninguém acima dele que tenha um conhecimento técnico que possa dar um nível de, dar um apoio, né? Então, assim, as empresas menores, né, lógico, não são todas, mas enfrenta esse tipo de dificuldade, né? E isso é um desafio maior ainda quando você está almejando uma posição de liderança, ou você está numa posição de liderança e você vai para uma empresa que você não tem um apoio, você não tem o suporte, e às vezes as pessoas te veem como um ponto né, um ponto focal, só que aí é muita responsabilidade e você não tem ninguém para você conseguir ter um apoio para alguma dificuldade, alguma decisão estratégica que envolva um conhecimento técnico. Isso eu vejo, tá? Isso eu já passei por isso, inclusive. É complicado, é um desafio muito grande quando você passa de analista para coordenador ou de coordenador para gerente, né? E aí, o Felipe, né, falando nessa questão de você chegar a passar de coordenador para gerente, né, os desafios e tudo mais. Quando você chegou na sua posição atual, né, a questão de formação de equipes, né, como que esse processo de você formar uma equipe de PMs, né, uma equipe de PMs que vai te atender, que nem você comentou, que seja autossuficiente, né, que seja uma equipe que ande com as próprias pernas, né, ainda mais no ambiente, né, crítico que vocês atuam hoje. Complementando a sua pergunta, Daniel, assim, um spoiler aqui que quais os principais soft skills que você acha que um bom PM precisa ter para trabalhar no seu time? Sim, exato. Cara, acho que o processo de formação de equipe, ele passa por três grandes blocos, assim. Um é recrutamento, então você recrutar bem, e o Serginho contou aqui na nossa conversa anterior um pouquinho de como foi o recrutamento dele. Então, você atrair e deixar a sua área atrativa, saber, puta, até nesses alinhamentos, stakeholder, ter pessoas de confiança que vão confiar em recomendar pessoas para vocês. Então, o networking não é importante só para você, mas também é importante para a sua formação de time, para você ter uma área atrativa. Cara, infelizmente tem o último bloco de desligamento, quando não acontece, mas faz parte do trabalho do gestor também entender quando chegou o fim, quando chegou esse momento e não dá mais. Mas a beleza do negócio mesmo está no bloco do centro, que é a criação, o desenvolvimento disso. E eu acho que passa por alguns gates, assim, tem antes de ser um analista, um coordenador, um gerente de produtos, ele é um analista, um coordenador, um gerente da empresa. Então, o primeiro bloco é o alinhamento com a cultura, assim. Então, para mim aqui é água mole em pedra dura, assim. Acho que a gente tem que reforçar e assim como a gente evangeliza produto, a gente tem que evangelizar a cultura. E principalmente quando a gente está falando em líder de líderes, acho que uma parte importante do líder de líder
criar nos seus líderes é a parte de evangelização da cultura. Essa pessoa deixa de ser a pessoa que está ali numa linha de fronte, sendo mais reativo e talvez tendo opiniões próprias. Ela continua, obviamente, tendo as opiniões próprias para debater nos fóruns pertinentes, mas ela também tem que passar essa imagem institucional. Ela também responde pela cultura no momento que ela se torna líder. Então, o alinhamento com a cultura e a criação de um time alinhado com a cultura. Então, pro líder aqui, deixar muito claro o que é ser alinhado com a cultura, o que cada um dos dizeres ali, daquelas frasinhas bonitas que a cultura de todo mundo tem, de fato quer dizer e como que aquilo reflete no trabalho do dia a dia, é importante. E é importante não uma vez, é importante água mole e pedra dura. É importante criar isso para cada vez mais isso estar internalizado e ser visível no seu time. E aí vão ter as métricas de clima, as métricas culturais, para você ver, cara, tô chegando lá, não tô chegando lá, e etc. Primeiro bloco que vale para todo mundo, cultura. Segundo bloco, e daí já entrando um pouco mais de produto, são skills de produto de maneira geral. Então, como que você cria e instiga o seu time a criar, essa curiosidade, essa necessidade de evoluir? Você pode trazer cursos, você pode trazer palestras, você pode ajudar e da mesma forma que você está martelando as características de cultura, você está martelando as competências de produto que você acha importante ali para cada agrupamento ou para o seu grupo em geral. Mas também passa muito pela responsabilização, assim, cada um é dono da sua própria carreira. Então, feedback, one-on-one, esse líder mentor, esse líder coach ali do dia a dia, de você conseguir, cara, aportar não só o que a pessoa tem que fazer e o que ela tem que entregar, mas, cara, puta, olha por esse viés, tenta buscar isso. Para algumas pessoas você vai ter que pegar mais na mão e vai ter que mostrar como que é. Para outras pessoas você vai dar a provocação e ela vai buscar sozinha. Então, essa leitura de cenário eu também acho que é essencial na criação e na formação de PMs. Assim, a partir daí, cara, é da pista. As pessoas vão atingindo os gates necessários, cara, vai dando pista, ela vai errar, ela vai acertar, e aí tem mais insumo para mais feedback, para mais one-on-one, para mais coach, mais mentor. E aí a gente consegue, no fim das contas, conectar um pouco de carreira com o trabalho e, tipo, no modelo on the job aqui, a gente vai treinando as pessoas do time para garantir esse time robusto, esse time que tem conhecimento, esse time que tem conhecimento de skill, que está aderente à cultura e, por consequência disso, vai ter alto desempenho. E Boa. aí você perguntou das características, né, Serginho? Esqueci a segunda Isso pergunta aqui, daí. né? Não, isso aí. Boa. Eu já ia te perguntar sobre as características, porque a galera quer saber, na hora que você vai entrevistar uma pessoa, seja um líder, um GPM, né, um coordenador, ou seja um PM, que você ainda entrevista PMs, que eu sei, o que você busca ali, né, falando até de hard, um pouco de soft, eu sei que a gente, acredito que você olha muito mais soft, olha muito a cultura, como você comentou, mas que você busca além disso, né? Para realmente você ter líderes aqui que realmente para ter essa autonomia e conseguir tracionar aqui as nossas entregas, né? Beleza. Cara, acho que assim, pensando competências de produto que eu acho super importante para uma área de produtos. Cara, visão de negócio e foco no cliente, e muitas das vezes isso está conectado, assim, a visão do negócio é o foco no cliente, você conseguir entender mais do que o cliente
tá dizendo, mas o que ele precisa, quais são as necessidades. Então, ter essa veia e ter mecanismos e ter repertório do quanto você já fez isso em experiências passadas é muito importante. Cara, capacidade analítica e resolução de problemas, para mim, é top 2, talvez nessa ordem mesmo é o segundo principal. Acho que tá até escrito lá no meu LinkedIn, baseado em fatos e dados lá que você leu, e acho que eu prezo muito isso, assim, acho que grandes empresas em geral, o Itaú em geral, preza muito por a gente ter a capacidade de demonstrar as nossas prioridades e o que é mais importante e o porquê das coisas analiticamente. E isso vem muito conectado com resolução de problemas. Então, cara, tem um problema, como que eu quebro esse problema em problemas menores e desses problemas menores eu vou entender as causas e dessas causas eu vou saber quais são os 20% das causas que melhoram 80% dos problemas e colocar isso numa esteira de produtação de fato e de desenvolvimento para resolver por consequência esse problema. Mas esses dois blocos é visão, conexão com o cliente e resolução de problema passam muito por etapas de discovery aqui, né? Pelo planejamento, para a gente garantir que a gente tem um bom planejamento do que a gente vai resolver. E aí, puta, eu acho que esses dois de competência de produto é o que eu daria mais highlight. Isso conectado com soft skill, cara, comunicação e influência vale para qualquer posição, para qualquer corporação que você tiver, independente da sua posição, umas mais, outras menos. Habilidade de se comunicar de forma concisa e de talvez ter formatos que ajudem nessa comunicação, que é um bom storytelling de slide, e não precisa ser slide, mas pode ser um Excel bem desenhado na maneira que você vai falar, então, que é muito mais do guia, mas como que você demonstra essa clareza de pensamento para pessoas que muitas vezes não estão tão conectadas com o assunto quanto você. Você está ali no dia a dia, você sabe 100% daquilo, mas essa comunicação é importante para você garantir influência. Acho que a comunicação e a influência estão muito conectadas, porque como melhor comunicador você for e tiver as duas etapas anteriores de conectar bem o negócio e ter uma boa resolução, por consequência você vai conseguir influenciar as tomadas de decisão para o caminho que você acredita. Cara, e além disso, é mais sentimento, assim, de curiosidade, resiliência, vontade de aprender, espírito de dono de fato, então espírito colaborativo de querer aprender, de querer ter feedback, de querer buscar. Então, eu acho que esses vieses de proatividade, de vontade mesmo, são bastante importantes, assim, então essa gana eu acho que é um negócio importante para todo mundo também. Acho que é muito melhor uma pessoa que, apesar de eu ter falado que as outras coisas são super importantes, é melhor não ter nenhuma delas e ter a gana de aprender do que ter todas elas e não querer fazer, sabe? Então eu acho bastante importante isso como soft skill também. Nossa, concordo, cara. Às vezes a gente, eu falo isso até por experiência própria minha também, assim, às vezes quando a gente participa de algum processo seletivo, a gente tem medo de falar não sei, cara. E eu acho que hoje em dia, até olhando a nossa cultura, a gente não sabe de tudo, né? Eu acho que você colocou pontos importantes aqui, que se você demonstrar que principalmente seus soft skills estão muito bem apurados, você não sabe um determinado assunto, uma determinada ferramenta, cara, eu tenho certeza que você vai buscar isso. E a gente tem medo, acho que o ser humano, às vezes, tem receio de falar não sei. Por muitos anos eu tinha medo de receio de falar, pô, o que as pessoas vão achar quando eu falo que eu não sei? Hoje eu tento encarar isso como uma realidade. Cara, eu não sei, mas eu tenho que ter o pensamento assim, cara, eu não sei, mas eu vou buscar a saber e vou buscar a informação e dar esse retorno. Fê, tem um assunto que a gente não pode deixar de falar aqui, que é a inteligência artificial, né? Que é o assunto do momento, todo mundo fala disso já há algum tempo. E aí, cara, assim, duas perguntas em uma, tá? Qual o
impacto hoje que você acha, na sua opinião, tá? Qual é o impacto que a IA hoje tem na gestão de produtos digitais? E o que você entende que, quando a gente fala de liderança de produtos digitais, né? O que você entende, assim, que é importante também um líder ter ali, utilizar ali IA no dia a dia, nessa posição de liderança, né? Então, assim, falar de impacto dos produtos digitais, né? De IA dentro dos produtos digitais, e aí no seu papel de liderança, até que a gente comentou no início que já existem até cursos, até nosso parceiro Eureka tem aqui, de IA para líderes, né? Que eles ajudam ali e traz alguns direcionadores para você conseguir utilizar a IA para te ajudar a liderar ali produtos e liderar pessoas, né? O que você acha sobre isso? Acho que IA é caixa de ferramenta, assim, né? Então, quanto mais ferramental a gente tiver, mais fácil vai ser a gente executar a nossa tarefa. Provavelmente antes de ter uma furadeira elétrica, a gente provavelmente fazia furos na parede e na martelada. Antes de ter martelo, nem sei se a gente fazia furo na parede, mas devia ser um negócio bastante difícil. E eu acho que a IA a gente tem que encarar da mesma forma, assim, como que a IA, como uma ferramenta, nos ajuda, seja na produtação, seja na nossa liderança. Na produtação, eu acho que tem dois ângulos principais, assim. Um, a gente formar produtos melhores. Tem coisa que talvez a gente não fosse ter a escala ou não fosse ser viável a gente executar, e com a inteligência artificial por exemplo, chats conversacionais e coisa desse tipo, assim. É óbvio que algumas respostinhas prontas de perguntas lógicas a gente já fazia antes de IA, mas numa qualidade bem pior. E às vezes seria impossível você montar uma operação, seria inviável financeiramente você montar uma operação que estava ali 100% do horário, 24/7, respondendo as dúvidas que seu cliente tem de alguma jornada específica. Com a IA isso é possível. Com a IA é possível você desenvolver um produto que atende isso. É possível você criar alguma inteligência de escolha de parâmetros que antes você não tinha. Por consequência, é você fazer produtos melhores, produtos mais robustos. E eu acho que nesse momento que vale, cara, como que você analisa o seu processo e entende aonde uma inteligência, independente de ser artificial ou não, agrega. Puta, agrega tal. Como que eu transformo isso numa inteligência artificial para eu conseguir ganhar escala e, por consequência, passar a ter maior viabilidade de produtos melhores? E o segundo ângulo aqui é o desempenho dos times, é o desempenho da produtação. Hoje mesmo eu estava enchendo o saco do time, cara. A gente está escrevendo história utilizando inteligência artificial. Sim ou não? Quanto? Tem ajudado? Não tem ajudado? Tem feedback para a gente dar e melhorar isso? Porque, cara, assim como a ferramenta, IA não é uma verdade absoluta. Então, é como que a gente melhora, ajuda a melhorar ela também, né? Então, na produtação, tem bastante coisa que dá para melhorar o desempenho com inteligência artificial. Como que você faz testes melhores, como você faz histórias melhores, como que você faz um fluxograma e esse fluxograma é transformado em grandes blocos. Então, a IA é uma ferramenta. Você fazer com que ela te ajude vai tirar operacional, vai ganhar escala, por consequência, você vai ganhar mais tempo ou para ser mais estratégico e pensar produtos melhores, pensar coisas que a gente ainda não tem IA ou que elas ainda não estão construídas, ou ir para um viés mais de executar mais coisas e como a gente reduz esses ciclos de produtação e, por consequência, entrega mais produtos e produtos melhores. Então, tanto no viés de melhorar produtos quanto no viés de entregar mais produtos,
eu acho que a IA vai ajudar muito a produtação de maneira geral, tanto para produteiros quanto para engenheiros de tecnologia que vão estar ali desenvolvendo e vão conseguir dividir a carga com uma inteligência artificial, e também com designers que conseguem também aportar isso de maneira geral. E vale a mesma coisa para o líder. Então, em um papel de líder, como que você consegue utilizar, assim? Como que você vai desde ferramentas básicas de resumo de reunião até como que você se estrutura para um material executivo, como que você ajusta a sua linguagem. Então, a gente falou um pouquinho aqui das dificuldades das etapas, de quando você muda de uma etapa para outra. Cara, como que a inteligência artificial te ajuda nisso? Como que você faz perguntas e aprende, né? Acho que o ponto da IA não é a gente ser refém da IA, de tudo eu vou fazer para IA, mas é como que eu aprendo a fazer em relação à IA. Então, você vai ter lá um textão que você costumava fazer e mandar para o seu time e ninguém reclamava, mas começou a mandar para os seus líderes e começaram a reclamar falando que você não é executivo. Pergunta para a IA como que você faz o textão ficar mais executivo. Não para você ter que fazer isso toda vez, mas para você aprender o que é considerado executivo. Então, acho que é usar como ferramenta, assim. Acho que a primeira pergunta é aonde uma inteligência me ajudaria a ganhar mais escala ou ganhar mais qualidade. Puta, ali talvez tenha a oportunidade de você aportar uma inteligência artificial. Ô, Daniel, cara, gostei do que ele falou, assim, e ele pode patentear que até hoje eu não ouvi ninguém falar sobre IA numa definição bem bacana, e eu vou usar isso, vou escrever no meu LinkedIn essa reflexão que o Felipe falou da IA, e eu vou fazer depois eu vou citar ele quando eu escrevo umas besteiras lá no LinkedIn, e eu gostei do que ele falou, cara, usar IA como caixa de ferramenta. Eu não tinha ouvido uma definição bem bacana aqui, tanto em outros podcasts que a gente ouve, de convidados que a gente fala assim, de uma definição bem bacana de IA, que é usar como uma caixa de ferramenta, né, para o seu dia a dia. Acho isso muito, muito bacana mesmo, e no final do dia é o que a gente tem que usar. Inclusive, estou fazendo um exercício, comecei um exercício essa semana, Daniel e Felipe, de pedir para a IA começar a criticar o meu trabalho. Então, estou começando agora a fazer o exercício de montar apresentações ou montar pitches e pedir para ele critique o meu trabalho, né? Como se você fosse o meu gerente, como se você fosse o meu coordenador. Então, eu comecei a fazer esse trabalho essa semana para realmente me ajudar ali a me melhorar no meu dia a dia, que eu acho também que é super importante. Então, é um pontinho aqui da caixinha de ferramenta que o Felipe falou. Concorda, Daniel? Cara, concordo plenamente. Acho que a gente tem que usar toda a evolução tecnológica a nosso favor, né? Aquela questão de que nem a gente, né? Eu ouvi você ler, né? Ah, a IA veio para substituir, né? Pessoas, aí gente desesperada porque vai perder o emprego. Cara, não é nada disso. A IA, ela veio como uma evolução tecnológica como qualquer outra evolução que nós já tivemos, né? E aí a gente tem que pegar isso e usar a nosso favor, usar para a gente evoluir também, né? Isso que o Felipe comentou, né? Ah, é, o exemplo que ele deu, né? De um texto que eu uso hoje como coordenador, passei para gerente, comecei a usar o mesmo texto e fui criticado. Eu acho que isso força a gente a escrever um novo texto com a nossa visão e aí talvez pedir para a IA nos dar sugestões de melhoria para esse texto, pegando isso como um exemplo, né? Para a gente, porque uma crítica que às vezes que eu faço, né, é a questão de você usar a IA para tudo, né? Você começar a jogar a responsabilidade da IA, até nos erros, né? Ah, errou porque culpa da IA, né? Então, assim, é usar a ferramenta IA, né, como um ponto a mais para nós evoluirmos, né? É, né, a minha formação é infraestrutura, né? Minhas últimas posições aí foram voltadas para infraestrutura e segurança. Cara, eu uso bastante para esse viés,
né, para tirar dúvidas referente a questões e problemas voltados à área de infraestrutura, à área de segurança, né? Às vezes pegar textos e tentar fazer traçar paralelos, né? Então pegar informações adicionais, né? Coisas que melhorem aquilo que eu estou buscando, né? E não usar como verdade absoluta quando você pede alguma coisa, ele te dá e você simplesmente dá um Ctrl+C, Ctrl+V e tá tudo certo, né? Então, assim, mas você usar aquilo para você evoluir, para você buscar mais conhecimento, né? E não somente como algo para tirar responsabilidade, tirar o, o pensar do ser humano, né? Então eu vejo por esse ponto a inteligência artificial hoje. Boa, perfeito. Ô Felipe, a gente tá indo pro final aqui do nosso bate-papo, passa muito rápido, né? E, cara, eu tenho, assim, um ponto, assim, uma pergunta pra você, assim, cara. Qual conselho você daria hoje? Na verdade, eu vou fazer duas perguntas em uma, né? Que eu adoro fazer duas em uma, né? É, como é que você acha, assim, né? Porque hoje a gente acorda e tem algo novo, né? É uma IA nova, uma tecnologia nova, é algo que está surgindo, né? Então, assim, se você fosse dar uma dica de R$ 1 milhão aqui para as pessoas, assim, né? Como é que você acha que a pessoa precisa se manter nesse ambiente que ela muda constantemente? Como se manter atualizado sem surtar? Porque se você parar e querer estudar, se especializar em tudo que está surgindo dia a dia, você vai ficar doido, né? Então, assim, na sua opinião, como a gente tem que se portar ali mediante essas transformações que a gente tem diária, né? E também uma segunda pergunta aqui, se você me permite, né? Que dica você daria para aquelas pessoas que querem hoje ter uma posição de um analista, né, ou até de um PM, e ele quer subir esse degrau para uma liderança, seja ele um coordenador ou seja um coordenador que quer ser gerente, cara. Dica que você daria, que você gostaria que tivessem dado essa dica para você no passado? Cara, acho que no primeiro viés é, de mudança, acho que um pouco até do que a gente vinha falando, assim, e o Serginho já me ouviu falando isso. A mudança vai acontecer. Muitas você vai provocar, outras tantas serão provocadas de você, para você, vão ser escolhidas por você e tá tudo bem. Até um depoimento pessoal que eu contei da outra vez foi que, cara, uma das melhores mudanças na minha carreira foi zero escolha minha. Chegaram de um dia pro outro, falaram: Fê, você vai para aquela cadeira lá. Eu falei: é isso, beleza. E foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim. Então, acho que a primeira coisa é espírito, assim, cara, braços abertos, é receber é, sem um viés de crítica e com um viés de abertura para de tudo isso que a gente tá falando, sabe? Cultura, querer aprender. Vai bater um medo, vai bater uma insegurança? Vai, cara. E eu não acho que é não ter, mas eu acho que é abraçar isso, é ser receptivo à, à mudança de maneira geral, porque ela vai acontecer. E aí, cara, como tá preparado para elas e não ficar louco de ficar querendo estudar cada milímetro, cada detalhe, cada pequena mudança. Eu acho que a primeira coisa é ter bons conceitos, assim, um pouco até do que a gente começou falando lá, de cara, faz sentido eu utilizar o case da Netflix? Faz, mas o case da Netflix é diferente do Spotify, os dois deram certo. Então, cara, o que tem em comum? Tem conceito, tem mindset. Eu falei aqui sobre a importância de resolução de problema. Quando a gente está falando hoje na resolução de problema, a gente está pensando, cara, Agile, a gente está pensando, cara, Scrum, e como que eu coloco isso nos meus ritos de Agile. Mas a verdade é que em 1900 e bolinha, René Descartes já falava sobre
fluxo de resolução de problema. Depois a gente passou por método PDCA, daí quebra de PDCA, puta, vieram Six Sigma com DMake. Puta, óbvio que cada um agrega algumas coisas. O PDCA é muito parecido com o DMake, mas quando você agrega o Six Sigma, você está agregando uma parte de estatística ali relevante. Quando você vem com uma resolução de problema via Scrum e você fala sobre discovery, delivery, você traz agregado, você fazer isso ao mesmo tempo e dual track de como você faz um discovery de uma coisa enquanto você está fazendo delivery de outra e você vai evoluindo e melhorando continuamente em ciclos mais curtos. Então, cara, óbvio que cada bloco tem uma evolução e tem um ponto adicional a aprender. Mas se você tiver a mentalidade só do René Descartes lá de 1900 e bolinha, isso já é 90% do jogo. E aí, cara, no on the job, nos estudos de aprofundamento, você vai pegando o que é mais importante, qual que é essa ferramenta que é mais importante para você saber agora. Talvez a do momento seja IA, mas talvez há 2 anos atrás a gente estava falando muito de teste AB. E, puta, são várias ferramentas importantes. Você vai ter todas? Não, você não vai ter todas. E às vezes você queria furar a parede, você tem uma furadeira e você vai furar com prego. E tá tudo bem. Então, ter essa consciência de que tá tudo bem, e de que é uma evolução, e de que é um aprendizado, e que as mudanças vão acontecer e você não vai estar atualizado 100% em todas, é importante. Mas, cara, você tem um prego para furar por semana. Você vai furar todos na mão? Você vai montar um móvel, você vai ter todos na mão? Será que você não precisava de uma furadeira? Será que você não precisava de uma parafusadeira? Então é um pouco dessa escolha do dia a dia de falar assim, cara, puta, eu preciso de A. Mas se a gente abrir aqui os cursos, é uma infinidade infinita de possibilidades de curso de A. Qual que é o importante para você? O importante é você saber escrever um prompt bem? Puta, talvez esse seja importante para todo mundo. Então, talvez ele esteja mais conectado com o conceito. Mas na sua realidade, o que você está precisando aprender agora? Então, vai especificamente, cara, é isso que eu uso todo dia, esse é o meu prego da semana aqui. Então, é isso que eu preciso fazer. Se é um PM, cara, você precisa saber se relacionar com escrita de história, com desenhos de fluxograma. Então, essas IAs são mais importantes do que outras IAs. Esse conhecimento é mais importante do que outros conhecimentos. Você é de tecnologia, então talvez você não precisa aprender a escrever história em IA, mas você precisa aprender a desenvolver códigos em IA. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Então, escolher dentro do seu momento, dentro das suas principais atribuições, qual é a ferramenta nova que você precisa agregar ao seu portfólio para se tornar mais completo. Você vai ter todas? Cara, você nunca vai ter todas. Então você tem que escolher as que você vai usar mais. Boa. E aí a segunda pergunta que eu fiz, que eu quase que ele foge da segunda pergunta aí, Daniel, né? Até eu esqueci qual que era a segunda pergunta. Nossa, esqueci. Ó, aí, ó. Eu esqueci qual era a segunda pergunta, mas tudo bem. Deixa eu tentar lembrar aqui de novo, que eu perguntei, né, que você falou, né, de como não surtar mediante aí tantos cursos, tanta tecnologia que vem chegando. Acho que você explicou muito bem. Eu acho que você tem que trazer para o seu dia a dia, entender sua realidade, e aí sim você adotar a melhor prática, seja com IA, seja com qualquer outra ferramenta, né? Ah, boa, lembrei. A dica para quem quer fazer a transição de carreira para liderança, cara. Aquela dica lá que, puta, você vai cobrar R$ 1 milhão e você gostaria de ter tido essa dica quando você fez a transição e você aprendeu na dor, não no amor. Dica de líder de si mesmo para líder de primeiro nível ou líder ou a segunda? As duas, se você conseguir. Tá.
de líder de mesmo para líder de primeiro nível aqui, eu acho que a principal dica é você, que daí no caso você mais parecido com um analista sênior ou algo correlato com isso que tenha nas empresas, é você garantir não só a entrega do que te pedem, mas você garantir crítica disso. Quando você estiver conseguindo criticar o pedido, o seu trabalho e trazendo a resposta mais completa, você vai começar a demonstrar para as lideranças que você consegue não só resolver o que te pediram, mas você consegue resolver o problema de maneira mais holística. E você vai, resolvendo tudo isso, já tendo alinhado, já deixando outras pessoas comunicadas, outras pessoas avisadas que precisassem, tendo um pouco desse trânsito maior, tanto com os stakeholders aqui, quanto com o próprio problema. Então, acho que é essa dica que eu daria para um analista sênior. Para um coordenador, eu acho que você já está nessa etapa, né? Você já está na etapa que você é um bom resolvedor de problema, que você já resolve ele, deixa tudo alinhadinho, tudo bonitinho, sem ruído ou com ruído, mas com ruído controlado e mitigado, com entradas, saídas e etc. Como que você demonstra que você está próximo para o próximo passo? Eu diria que é passando a abrangir escopos. Então você não mais só resolve o problema e resolve muito bem com todos os alinhamentos, mas você também cria um pouco de problema, você cria um pouco de conexão. Você, no momento que está resolvendo o seu problema, entende que o Joãozinho e a Mariazinha têm uma conexão e aproveita para englobar tudo isso em uma entrega só, alinhando os pontos e deixando isso de uma forma mais executiva. Então, você vira também um tracionador de evolução, que pode ser que era uma evolução que não estava nem sendo olhada pelos seus chefes. Então, você entrega aquele algo a mais que a gente fala. Boa, boa. Ô, Daniel, eu vou até falar um ponto aqui como um liderado na segunda camada do Felipe, e ele faz isso muito bem. Eu acho que ele deve ter aprendido na dor isso, porque ele falou, mas, cara, ele faz isso muito bem. O Felipe nas agendas ele é muito provocativo, né, no bom sentido. Você vai fazer a melhor apresentação pro cara, mas ele vai tirar um ponto para te fazer refletir. Cara, você fala, puta, você fez o melhor pitch, tá tudo na liga, mas ele fala, tá, mas isso aqui? Aí você fala, puta, não pensei. E, cara, eu acho isso importante. Os líderes precisam ter muito isso, não só coordenador, gerente, superintendente, mas até nós mesmos. Acho que ele falou um ponto muito importante aqui também, que a gente tem que saber criticar nosso trabalho. Se eu fosse um gerente, como que eu criticaria essa apresentação que eu vou fazer? Então, o Felipe faz muito isso, assim, não é nenhuma crítica, é um elogio que eu faço a ele. Você pode fazer a melhor apresentação, mas ele sempre vai olhar um ponto que às vezes você não olhou e vai te fazer refletir. Né? Tá, cara, mas e isso? Você fala, putz, é verdade, eu não pensei. E é legal isso, porque uma reflexão que eu sempre faço também é de saber, de aprender com as críticas, porque o elogio você não aprende com o elogio, cara. Eu acho que você aprende muito com as críticas e com as provocações. Porque aí, quando você vai para uma próxima agenda, você vai pensar, puta, ele vai pensar nisso, e aí você vai tentar já levar esse a mais, mas ele vai te pegar num outro sentido. E aí você vai evoluindo, né? Porque é muito fácil você ser elogiado, mas assim, você aceitar elogios é muito fácil, mas você aceitar críticas e aceitar provocações é mais difícil. Então a gente precisa fazer esse trabalho. Eu gosto muito disso, dessas provocações. Então a gente dessa de uma agenda hoje que ele fez uma provocação, eu falei, puta, é verdade. Não pensei nisso e, cara, eu tenho que voltar e pensar sobre isso. Então, eu acho que até um feedback que eu dou para ele aqui no ao vivo, aqui pra galera, eu acho que isso é muito importante. E é um recado também para todos os líderes, eles precisam. Até você mesmo, Daniel, que você também lidera pessoas, precisa ser provocativo também nas suas agendas, nas suas pautas. Daniel, estamos indo para o final aqui, cara. Teça seus comentários finais aqui, meu amigo.
Você tá no Ó, mundo. primeiramente, agradecer, né, o Felipe aí pelo tempo, pelo conhecimento transmitido, porque, cara, acho que hoje foi mais um bloco a mais aí, ou blocos a mais, né, de conhecimento aqui no episódio sobre liderança, sobre a parte de produtos, sobre questão, né, de você falar um pouco de conceitos, você às vezes não ter aquela necessidade de saber tudo, né, mas saber o conceito, você ter um mindset, isso é super importante, né? A questão da IA e a analogia que ele fez aí, acho que é super bacana, né? Você até comentou aí, Sérgio, referente a essa analogia, acho que até então também não tinha ouvido e faz todo sentido, né? A gente usar ela como uma ferramenta, né? E assim, acho que quem for nos ouvir e nos assistir aqui nesse episódio aqui, no final vai sair com algumas questões a mais aí, né? Talvez vai usar a IA para ter as respostas, né? Mas, cara, no final acho que foi super produtivo, né? E é isso, acho que, né, agradecer mais uma vez aí a disponibilidade aí e o conhecimento transmitido. Boa. Fê, eu te agradecer de novo aqui pelo papo, né? Quando eu conversei com ele, ele super topou, né? Acho que trouxe muita reflexão legal pra gente. Eu acho que, como eu comentei, usar a IA como uma caixa de ferramentas, eu acho que foi uma colocação super bacana. Não tinha ouvido isso falar, assim, dando um contexto geral, por que você tem que usar IA? Use como uma caixa de ferramenta. Achei isso muito legal. Vou fazer uma reflexão, eu vou fazer um texto depois sobre isso, do que eu acho e acredito sobre essa reflexão. Te agradecer. Você, durante o episódio, nosso papo aqui, você indicou um livro no qual eu estou lendo esse livro, tá? Pipeline da Liderança. Puta, meu livro top. E assim, a gente sempre pede, inclusive, para o nosso convidado indicar algum livro. Além desse, tem algum outro livro que você indicaria aqui para a galera? E aí eu também deixar aqui para você tecer os seus comentários finais. Boa, acho que respondendo as indicações. Cara, para quem é de produto, Martin Kagan é obrigatório. Então, inspirado, empoderado, pelo menos, obrigatório. Acho que vai falar muito sobre esses conceitos que a gente estava falando, muito menos sobre rotina A, rotina B, mas muito mais sobre conceito, sobre mindset, que eu acho super importante. E a gente falou bastante sobre carreira também. Tem um livro que eu gosto muito sobre carreira, chama Descubra Seus Pontos Fortes. Acho que quando a gente está falando de desenvolvimento pessoal, uma parte super importante e relevante é a gente se conhecer. O livro traz reflexões importantes sobre isso. Ele até vem com aqueles testes de internet. Puta, ele fala sobre 34 competências no mundo e ele te dá as suas 5 nesse teste, que são as suas principais. E spoiler do livro aqui puta, muito como que você usa as suas qualidades de maneira geral para se destacar, obviamente, mas também para cobrir seus gaps, e não a gente às vezes tem uma mentalidade, essas aqui são minhas fraquezas, então eu vou criar um plano de ação para ela, vou cortar um pouquinho de aresta. Ele fala um pouquinho sobre uma mentalidade ao inverso disso, que é, cara, se eu sou bom em uma coisa, como que eu uso isso de alguma forma para que aquelas minhas fraquezas, aquilo que eu não tenho no meu perfil naturalmente, não apareça. Então eu acho que é um livro muito legal de carreira também. Boa. E seus comentários finais aqui? Cara, agradecer vocês, agradecer o espaço, agradecer o convite. Foi super prazeroso bater esse papo aqui com vocês. Espero que tenha sido útil para quem for ouvir aqui, para vocês dois também. Me mantenho super aberto para quem quiser me procurar também. Surgiu alguma dúvida, alguma coisa, cara, estou sempre à disposição para ajudar se eu for útil. Boa, perfeito. Cara, ó, não tenha dúvidas que quando esse episódio sair, depois de alguns dias, você vai ter um efeito. Às vezes pode ser que alguém te chame no Teams.
eu te vi lá no episódio do Serginho, do 6 Byte, junto com o Daniel aqui. Isso é comum quando a gente traz pessoas aqui do banco, porque a gente tem bastante uma galera aqui que segue a gente aqui, que trabalha no banco, né? Muito normal, porque a gente também traz muitas pessoas aqui do banco. Cara, te agradecer de novo. Pra gente, assim, foi uma aula aqui de liderança, de gestão de produtos, né? A gente sempre fala, é muito repetitivo. No canal a gente gosta de trazer pessoas que a gente gosta, que a gente admira, que a gente acompanha o trabalho, porque no final do dia o objetivo do canal é que realmente a gente compartilhar conhecimento e agregar, né? Se a pessoa assiste aqui um episódio nosso, ela tira aqui, ó, 1 minuto de reflexão, pra gente já valeu, né? Ela não precisa tirar 1 hora e 10, 1 hora e 15 de reflexões. Mas uma reflexão, um ponto que a gente fala aqui, que o convidado, a convidada fala, se ela refletir e levar isso para a vida ou pessoal, profissional dela, a gente já fica muito feliz. Então, de novo, te agradecer, tá bom? É isso. Galera, eu esqueci de falar no começo do episódio também, temos nossos grupos de vagas de tecnologia, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. No WhatsApp ele já está tem mais de 1.000 pessoas o grupo, então a gente criou o Telegram para realmente conseguir absorver mais pessoas. No Telegram a gente está com 300 pessoas já, que a gente compartilha vagas de tecnologia diariamente, no WhatsApp mais de 1.000. Então, sigam a gente lá, entre no canal do Telegram para compartilhar vagas, se você está buscando oportunidades. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sino. Vão lá também na plataforma da Eureka Labs, façam um curso de workshop para entrevistas. Se você gostar, vá lá e veja qual curso faz mais sentido para sua vida. E se fizer sentido para você, se inscreva nos cursos com o nosso cupom de 30%. Beleza? Estamos encerrando mais esse super papo. Até o próximo episódio, galera. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.